Olá, este é o meu, o seu, o nosso canal 77 Gil Rodrigues, aonde nós compartilhamos o conhecimento. Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal 77 Gil Rodrigues. E neste vídeo nós iremos abordar um tema muito propício para os dias de hoje. Nós estamos no ano de 2020 e estamos vivendo uma grande pandemia mundial. E o tema você deve ter lido aqui no título deste vídeo, na descrição do vídeo: como superar a crise do coronavírus. Antes de falar da superação desta crise, eu preciso abordar as definições e diferenças entre epidemia e pandemia. Nós temos o costume de conhecíamos epidemias, mas até mesmo o termo pandemia é novo para muitas pessoas. E existe uma certa diferença entre um e outro. A epidemia geralmente é uma doença ou um vírus que acontece em apenas uma região, apenas em um estado, em uma cidade, se for municipal ou estadual, ou até mesmo em um país apenas, em uma nação, quando fica apenas em um lugar, em lugares isolados, casos isolados, se chama epidemia. E como exemplo, nós temos aqui no Brasil a dengue, surtos de dengue. Então, a dengue é uma epidemia. E a pandemia que nós estamos enfrentando, ela acontece quando uma, epidemia, ela se estende, ela cresce, e ela passa dos níveis estaduais, municipais, até de países, e passa a ser no níveis mundiais. Ou seja, ela se espalha por diversas regiões do planeta. E o coronavírus, então, é considerado uma pandemia porque se alastrou, se espalhou para vários países, nações, tomou conta do globo terrestre. E esse termo, esse nome, coronavírus, e o outro nome, Covid-19, qual é a diferença do coronavírus para a Covid-19? Então, antes de falar da superação, como nós poderemos superar esta crise, eu preciso lhe dizer a diferença entre coronavírus e Covid-19. Coronavírus é o nome, então, da família de vírus. Aqui, este vírus, então, ele pertence. Corona é o nome da doença, e a doença nada mais é do que um vírus. Então, unindo os dois nomes, o nome da doença e o vírus, se tornou coronavírus. E da onde vem, então, Covid-19? Porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Conheci muitas pessoas que me perguntaram o que é coronavírus e por que Covid-19? Porque tem dois nomes. Quem colocou esse nome Covid-19 foi a Organização da Saúde, OMS. Foi ela que definiu que a doença respiratória provocada então por uma infecção do novo coronavírus. Então surgiu o novo coronavírus, que provoca uma infecção respiratória, e aí colocaram o nome de Covid-19. Então, o nome da doença, ela vai ser um resultado das palavras corona, é o nome da doença, vírus, aí é o nome da família que pertence a essa doença, que é um vírus, e o 19, que é o ano, então, o 19 é o ano em que surgiu a doença. Então, a doença não surgiu apenas em 2020. A doença, na verdade, ela surgiu em 2019. Por isso que chama-se Covid-19. Tá? O nome da doença, na verdade,
corona. E aí ela pertence à classe de vírus, coronavírus, e Covid, então ficou Covid-19, a nomenclatura, por conta do ano que ela surgiu. Bom, o objetivo deste vídeo não é abordarmos acerca da prevenção, como prevenir ou até mesmo como curar, a cura sobre o coronavírus. Não é esse o nosso objetivo. Também esse vídeo não tem um viés religioso, por mais que eu possa citar alguns pontos da Bíblia Sagrada, citar a respeito da fé, enfim, mas não é um viés com viés religioso que eu quero abordar aqui no tema desse vídeo. Então eu quero abordar o tema, tá, no campo da inteligência emocional. Então não quero ensinar prevenções. Se você de repente clicou no vídeo achando que eu iria falar sobre prevenções e até mesmo sobre a cura do coronavírus, não é esta a nossa intenção. Nosso objetivo, então, é abordar o tema no campo da inteligência emocional. Então, como nós poderemos superar a crise ou superando a crise? O primeiro ponto para nós superarmos esta crise, tá, precisa ser observado, nós precisamos observar a atenção que nós estamos dando a esta doença, a concentração que nós estamos colocando nesta doença, nesta enfermidade. Então, quanto mais atenção nós colocarmos na doença, quanto mais atenção, mais concentração colocarmos na doença, mais a doença vai ganhar força, mais a doença vai se espalhar, como ela está acontecendo agora. Então, quanto mais você ali colocar atenção, colocar concentração, dar força à doença, mais ela vai propagar. Eu não estou dizendo para você simplesmente ignorar a doença, não é isso. Você tem que se prevenir, você tem que usar as máscaras, o álcool em gel, o isolamento, o distanciamento, tudo isso é muito bom. Porém, cuidado com a atenção dada a essa doença. Quanto mais atenção for dada a ela, quanto mais você se concentrar, nós nos concentrarmos na doença, mais força ela vai ganhar e mais ela vai se espalhar e mais ela vai se propagar. Então, cuidado com a atenção que está sendo dada, a concentração que está sendo colocada nesta doença, tá? É claro que a doença ela está trazendo muitas dificuldades. E não é a primeira vez que a humanidade ela vai passar por uma pandemia. Existiu algumas pandemias na história da humanidade, mas duas foram muito marcantes para a humanidade, que eu quero aqui como lembrança e até o contexto histórico, foi de 1347 a 1351, conhecida como a peste negra, uma grande epidemia também que se tornou uma pandemia. Também ficou conhecida como peste bubônica ou grande peste. Tá? E essa foi a pandemia mais devastadora já registrada na história da humanidade, matando de 75 a 200 milhões de pessoas. Muitas pessoas morreram com essa doença, através dessa pandemia. A segunda é a gripe espanhola, que aconteceu de janeiro de 1918 até dezembro de 1920. Infectou mais de 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial daquela época. Então muitas pessoas também foram infectadas pela essa pandemia, conhecida como a gripe espanhola. Então, todas essas doenças, pandemias, elas vão trazer muitas dificuldades. Porém, as dificuldades, elas fazem nascer uma força sobrenatural em nós.
todas as outras pandemias que a humanidade enfrentou, a humanidade saiu mais forte dessas pandemias. Eu acredito que nós iremos sair mais fortes também dessa pandemia chamada coronavírus, tá? Nós desenvolvemos também, poderemos desenvolver uma força espiritual enfrentando esta pandemia. Então, se você olhar para esta pandemia, para este momento de dificuldade, e você buscar força dentro de si mesmo, dentro de você, eu acredito que você vai até mesmo desenvolver uma força espiritual muito grande, muito grande. O segundo ponto que eu gostaria também de abordar, nós iremos superar essa crise, iremos superar esta crise, tá? Disciplinando as nossas emoções. Quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas estão estressadas por conta desta pandemia, por conta desta crise? Então nós precisamos, na verdade, nós precisamos disciplinar nossas emoções, controlar as nossas emoções, controlar tudo que vem de dentro de nós, qualquer sentimento que possa vir de dentro de nós, para podermos vencer esta crise, esta pandemia, tá? As emoções, então, elas podem equilibrar ou também desequilibrar uma pessoa. Então, através das emoções, você pode encontrar equilíbrio para superar esta crise, este momento de crise. Ou você vai ficar desequilibrado ou desequilibrada por conta desta crise. Então, você vai conseguir um equilíbrio, você vai conseguir vencer, sim, se você disciplinar as suas emoções, se você controlar as suas emoções, tá? Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é a luta pelo controle emocional. Por isso que eu quero abordar no campo da inteligência emocional. É uma luta interna, é uma luta interior dentro de nós, para controlarmos, para ter o autocontrole emocional. Então, esta pandemia, esta crise, está deixando muitas pessoas depressivas, estressadas, angustiadas, tristes, abatidas. Então você vai conseguir vencê-la se você controlar as suas emoções. Então você pode fazer exercícios, você pode ouvir músicas, você pode criar vários métodos para poder controlar as suas emoções, para que você possa superar esta crise. E o terceiro ponto é a fé. Precisamos ter muita fé neste momento. Nós iremos superar esta crise através da fé. Eu não falo a fé religiosa, eu não falo uma fé cega, eu falo uma fé racional, uma fé realmente ativa e não passiva, uma fé que realmente seja sobrenatural e não aquela fé natural, aquela fé que realmente vem do fundo da nossa alma. Porque nenhum obstáculo, veja bem, nenhum obstáculo será tão grande se sua vontade de vencer for maior. Então nenhum obstáculo será tão grande se a nossa vontade de vencer for maior. E isso através da fé. Tá? Então essa crise, essa pandemia, este vírus, ele não será tão grande se a nossa vontade de vencê-lo, de superá-lo, for maior que ele, ou que ela, no caso da crise. A fé, ela ilumina nosso coração e nos faz enxergar o positivo, mesmo quando parece não existir nada de bom. Então a fé, ela vai iluminar o seu coração, o meu coração, os nossos corações. Além de iluminar os nossos corações, vai nos fazer enxergar o lado positivo desta crise, porque a crise também trará suas oportunidades. Mesmo quando parece tudo não ter nada de bom, não ter uma saída, a fé nos faz enxergar uma saída, as oportunidades. Então, em vez de olhar para a crise, comece
a buscar as oportunidades em meio à crise. As dificuldades, elas nos treinam, as dificuldades nos preparam, nos capacitam para dificuldades que virão lá na frente maiores, para problemas ainda maiores que irão surgir nas nossas vidas. E para concluirmos então o nosso recado, no nosso vídeo, superando a crise, sabe quem vencerá essa crise? Sabe quem vencerá essa pandemia, essa dificuldade, esse momento de crise? Irão vencer aqueles que não temerem os perigos. Vão vencer todos aqueles que encarar essa crise com perseverança, que irão encarar com sabedoria, com amor e sem o medo. Porque o medo ele atrai a enfermidade, atrai a doença. O medo atrai a pandemia para as nossas vidas. Então, vamos espantar o medo e vamos se apegar à nossa fé. E nós iremos superar. Porque irá vencer aqueles que não temerem os perigos. Porque a Bíblia declara nos Salmos de número 23, no verso de número 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então espante o medo e creia que nós iremos superar esta pandemia. E creia, acredite, confie que nós iremos sair mais fortes desta pandemia. Nós iremos sim superá-la. E ela será mais uma superação na história da humanidade. Daqui a alguns anos, os seus netos, os meus netos, os nossos netos estarão estudando na escola. E os professores irão mencionar a saga desta pandemia. E eles saberão que nós vencemos, superamos, que nós temos capacidade para vencer, para superar todo e qualquer desafio que surgir em nossos caminhos. Eu quero lhe pedir que você se inscreva em nosso canal, que você deixe o seu like, que você curta os nossos vídeos, deixe os seus comentários, que você ative o sininho para que sempre que colocarmos um vídeo novo, você receba em primeiras mãos. Nos ajude também compartilhando os nossos vídeos para fortalecer o nosso canal, para que possamos alcançar o máximo possível de pessoas com mensagens positivas, com a verdade da vida, com a poderosa palavra de Deus, para que vidas sejam restauradas, transformadas, salvas, para que vidas possam encontrar uma expectativa de vida. Pessoas possam encontrar uma expectativa de vida. Deixo o meu abraço e um muito obrigado. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fique com Deus.